Olá galera, bem-vindos ao vídeo número 3 da série Dança Além da Técnica. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho quando foi que no meio do ensino de dança e das danças cênicas nós criamos uma noção de que fazer dança e o fazer arte vai para além da técnica. Vamos lá? Eu já queria te convidar a curtir esse vídeo aqui embaixo, a ativar o sininho para receber as notificações e a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. No final de 1800 e início de 1900, a gente começa a passar por um processo de industrialização na Europa e nos Estados Unidos. Esse processo de industrialização criou uma série de crises no meio artístico. No meio da pintura, por exemplo, o surgimento da máquina fotográfica gerou uma grande crise para os pintores. Agora, eles tinham um aparelho que conseguia reproduzir fotos de outras pessoas ou mesmo de paisagens muito melhor do que as suas pinturas. E eles começam a se questionar: que sentido faz em pintar algo se a máquina fotográfica substitui muito bem o meu trabalho? Essa mesma crise surge no meio do teatro com o surgimento do cinema. O cinema parece construir melhor uma noção de realidade e de continuação de uma história do que o fazer teatral, que se dá naquele momento onde o artista pode errar, onde muitos imprevistos podem acontecer. E esse surgimento do cinema também faz os artistas do teatro se questionarem: para que é que o teatro serve então? E o que há de diferença nesse fazer teatral em relação ao cinema? Logo, surgiu um grande questionamento no meio artístico, que era o seguinte: se fazer arte, se a busca da arte era por uma boa reprodução técnica, que sentido havia em continuar fazendo arte se nós poderíamos criar uma série de robôs e máquinas que substituíssem esse fazer artístico? Pensando nessa lógica, por exemplo, será que se a gente criasse uma série de robôs que soubessem dançar, isso seria suficiente? Eles saberiam executar certos passos da melhor forma possível, com todo o virtuosismo necessário e exigido, e nós iríamos para um teatro para assistir robôs dançando. Você viu a exposição? Que exposição? Consciência cibernética? Não. Não? Não. Eu acho que Eu vi você postou umas coisas nos stories, né? tá lá no Itaú Cultural. Tem acho que é um chinês. Que a obra dele é ensinar um robô a dançar. A gente tá assistindo The Way. Na primeira é toda uma movimentação que é feita pelas pessoas, que o André até apelidou da série Pina Bausch. Na segunda série agora tem uns robozinhos que executam a movimentação. Ai, que raiva! Já chegou na lógica, porque é isso, se é só executar aqueles movimentos, ticar todos os robozinhos e bota pra fazer, não precisa ficar ensinando pras pessoas, né? Tudo doido isso. Dentro dessa lógica e pensando dessa forma, surge uma série de artistas questionando a forma da dança clássica de pensar o que era fazer dança, questionando se de fato dançar era realmente reproduzir passos com um certo virtuosismo e com uma noção de que o artista é um ser tão grandioso que consegue executar coisas que ultrapassam o que o ser humano pode fazer. É assim que surge o movimento da dança moderna, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Artistas se perguntando o que de fato é dançar, qual a relação da dança com a reprodução técnica. Para a gente ter noção, vou apresentar alguns deles para vocês. Então, a Ruth Saint-Denis e o Ted Shaw, eles criam uma escola de dança chamada Denis Shaw School. E eles começam a propor nessa escola que o bailarino aprenda uma série de matérias. Então, o bailarino deveria aprender música, aprender anatomia, aprender ginástica e uma série de outras práticas que ajudasse esse bailarino a criar os seus próprios movimentos. Isadora Duncan, ela vai criticar muito forte essa prática de dança do balé e vai dizer que a dança não é a reprodução de movimentos técnicos, mas que a dança é uma expressão do interior do ser humano. Então ela vai dizer que para ela o balé clássico seria mais ou menos uma ginástica e ela queria propor um outro tipo de dança que fosse para além dessa ideia de reprodução de movimentos.
Rudolf Laban, ele cria uma série de conceitos e formas de definir e organizar o que seria essa escrita da dança e o que seria dançar. Então ele vai trazer para a gente toda uma forma de registrar dança, que é a Laban Notation, e também uma série de conceitos para se estudar o movimento humano, muito para além da lógica de dança. E Martha Graham concebe uma nova técnica de dança, diferente do balé clássico. Essa técnica é conhecida até hoje como a técnica Graham. Esses são alguns artistas europeus e norte-americanos que começam a se questionar em relação a essa prática estabelecida da dança clássica. Uma das curiosidades muito interessantes sobre o que esses artistas propunham era um olhar para as danças dos outros povos. Eles começam muito a se interessar pelas práticas de dança realizadas em cultos, em momentos mais sociais, de brincadeiras, jogos, em festas de outros povos, principalmente povos africanos, orientais e até mesmo sul-americanos. E eles começam a perceber que as práticas desses povos podem contribuir para um novo pensamento de dança e para uma nova forma de pensar essa construção cênica e esse fazer da dança também em cima do palco. Eu acredito que nós temos muito a aprender com as práticas de dança coletivas, aquelas realizadas em espaços sociais, e até mesmo com as nossas práticas de dança dentro do nosso quarto fechado ou enquanto a gente toma banho. Porque muitas vezes essas práticas dançadas destroem algumas lógicas pré-estabelecidas. Alguns anos atrás, eu passei 4 anos pesquisando uma festa que acontece na Paraíba, chamada Festa do Coco. Ela é realizada por 2 comunidades quilombolas, a comunidade do Ipiranga e a comunidade do Guruji. E nessa festa, eles realizam uma brincadeira dançada, chamada Coco de Roda. É incrível perceber como é que se dá o aprendizado da dança no meio dessa brincadeira. Muitas coisas interessantes acontecem. É legal perceber a conexão que é gerada entre as pessoas quando elas dançam. É muito interessante ver crianças de 3 anos de idade reproduzindo passos super difíceis que eles aprenderam no meio da festa. É legal perceber que ninguém se compara a ninguém e perceber também que ninguém fica dizendo para o outro que o que ele está fazendo é certo ou é errado. Mas a lógica coletiva vai estabelecendo um ambiente de aprendizado riquíssimo naquele lugar. E eu acredito que a gente precisa muito olhar para essas práticas e perceber como é que elas se estabelecem e que relação e qual contribuição elas podem trazer para as nossas práticas de sala de aula e para as nossas práticas de criação. No final de 1800, nasce a psicologia, essa área de estudo que vai defender muito que nós devemos olhar para cada pessoa como um indivíduo particular e perceber as necessidades de cada indivíduo. Essa noção vai transformar a nossa forma de pensar o ensino, de maneira geral, e também o ensino de dança. Surgem tendências pedagógicas mais renovadas, que não olham mais para o aluno como um papel em branco ou como um copo vazio que precisa ser preenchido. O aluno é agora um outro ser que traz consigo uma série de conhecimentos e certos olhares de mundo que precisam ser explorados pelo professor e precisam ser entendidos pelo professor. Nesse momento surge também uma defesa muito grande pela livre expressão. E essa noção de livre expressão vai influenciar muito no pensamento artístico. No meio da educação, vai surgir uma proposta então de que o aluno precisa se expressar mais livremente, ele precisa criar artisticamente e o professor precisa dar liberdade para que essa criação aconteça. E é no meio então desse turbilhão de transformações da modernidade, que a arte costuma chamar de arte moderna, é que a gente começa a perceber que a dança vai muito para além da técnica. Quando a gente amplia o nosso olhar para o mundo e para a diversidade de movimentos existentes, a gente começa a perceber que existe um outro mundo gigantesco chamado dança. E esse mundo gigante, aos poucos, pode
influenciar e transformar as nossas próprias práticas de dança e a nossa criação. Bom, por hoje a gente fica por aqui. A gente vai continuar a nossa conversa no vídeo número 4, que é o último vídeo da série. E se você gostou desse conteúdo e quiser compartilhar com alguém, compartilhe esse vídeo, passe ele adiante. Até mais. Tchau, tchau.